Hoje a diaconisa Sabrina foi incumbida de trazer a palavra. Que o Senhor traga graça. Que o Senhor abra nossos corações, principalmente nossos ouvidos espirituais, porque a palavra do Senhor é santa, a palavra do Senhor é reta, ela é perfeita e agradável. Com alegria, irmã, que Deus te use. Que não seja você, mas que seja o Espírito Santo de Deus, através da sua boca, venha trazer uma palavra rena para nós. Amém? Glória a Deus. Gente, como é difícil estar aqui. Meu Deus do céu. Olha, eu confesso para os irmãos que eu não queria estar aqui. Foram muitos nãos para a Dalva. Cadê ela? Ela não está aqui, mas vai chegar a hora dela, né, pastor? Eu creio. Eu estou com a garganta um pouco rouca. Faz mais ou menos uns 3 dias aí. Começou uma tosse, minha garganta fica meio ruim. Mas vamos lá. Como eu falei, eu confesso para os irmãos que eu não queria estar aqui. A última vez que eu falei com a Dalva, eu falei, agora ela vai desistir. Porque eu falei desse jeito. Dalva, é o seguinte. Eu louvo, meu marido prega. Então não me chama para pregar. Tá bom, irmã? Tá bom. Falei, glória a Deus, deu certo. Nunca mais me chamou para pregar. Daqui a pouco lá vem a Dalva de novo. Ô, irmã, não, tem que ser você. Tem que ser você, dia 21 de novembro. E engraçado que eu tinha falado para o Alex assim, que eu não ia mais falar não para a obra de Deus. Porque a gente que faz a vontade de Deus, que faz a obra de Deus, a gente sabe que não é fácil, né? A gente que louva, a gente que, enfim, seja a mínima coisa que a gente faz para Deus, a gente sabe que não é fácil. Os levantes, ele vem. E aí Deus já estava me incomodando dessa questão de eu estar falando não. E eu falei, ai Deus, tá bom. Se ela vir falar de novo, eu não vou mais falar não. Mas eu já imaginando que ela não ia mais me chamar, porque eu falei que eu não prego, quem prega é meu marido. E lá vem a Dalva de novo, né? Mas amém, glória a Deus. Eu creio que se foi dada mais uma oportunidade, é porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia que eu tinha que estar aqui. Já vou avisando, não sou pregadora. Estou totalmente nervosa pelos presbíteros, pelo pastor. Não que eu não esteja nervosa pela igreja, mas a gente tem um temor, né? E até falei para a Vanessa, ai Vanessa, ainda bem que o presbítero Ney não veio, porque eu ia ficar mais nervosa. Gente, a responsabilidade é grande. Por mais que a gente louva aqui, que a gente está acostumado a falar em púlpito, é totalmente diferente. Mas eu creio que Deus vai me capacitar. Amém? Se coloque de pé, vamos orar de novo. Não estou anulando a oração do Wilson, mas vamos orar. Antes de orar, eu queria agradecer o pastor e a pastora pela oportunidade. Sei que se foi dada a oportunidade é porque tem confiança, né? Eu tenho esse jeito doidinha, brincalhona, mas as coisas de Deus nós levamos a sério, porque tem que ser levado a sério, né? Então agradeço a Dalva, que não está aqui, mas que me pegou, pela insistência. E amém. Feche os olhos, vamos orar. Soberano Deus e maravilhoso Pai, Senhor Jesus, eu me coloco diante da Tua presença, ó Deus, nessa noite como serva. Primeiramente, papai, para te pedir perdão pelos meus pecados, erros e falhas. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nesse momento, Senhor Jesus, que eu venha diminuir, ó Pai, e que o Teu Santo Espírito cresça, Senhor Jesus, sobre a minha vida. Deus, de mim, Senhor Jesus, eu não tenho nada para oferecer, ó Deus. Senhor Jesus, de mim, Senhor Jesus, eu não tenho simplesmente nada para entregar para a Tua igreja, ó Deus. Senhor Jesus, mas que o Teu Santo Espírito, ó Deus, desça, Senhor Jesus, sobre essa noite, ó Pai, sobre a Tua igreja, sobre a vida de cada um que entrou aqui para ouvir a Tua palavra, ó Deus. Eu não sei qual a necessidade do meu irmão, ó Pai, mas o Senhor é aquele que conhece e sonda o coração de cada um que está aqui, ó Pai. Então eu te peço, ó Deus, usa, meu Pai,
Pai, como canal de bênção, Deus, sobre a tua igreja. Senhor Jesus, e que todos possam sair daqui, ó Deus, com uma porção dobrada de ti, Pai. Deus, mais uma vez eu te digo, de mim eu não tenho nada. Senhor, mas eu te peço, Senhor Jesus, usa a minha boca. Que toda palavra que sair da minha boca nesse momento venha ser direcionada por ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Gente, se eu repetir coisa, se eu repetir a mesma... esquece, tá? Porque eu tô nervosa. Mas vamos lá. Na quinta-feira passada, eu não sei quem veio, ouviu a pregação da Marina, né? Onde a Marina, ela ministrou lá em Gênesis. Onde a Marina, ela falou sobre Lia. Não sei se todos aqui lembram. Onde Lia, ela sofreu muitas frustrações, né? Ela sofreu frustração. E eu até falei para o Alexandre, eu falei assim, a palavra da Marina tem a ver com a minha palavra. Primeiro que eu escolhi várias palavras. E eu falava assim, Deus, eu quero uma palavra que ela venha primeiramente falar comigo e depois falar com a tua igreja. E quando Deus me deu essa palavra, eu falei assim, nossa, essa palavra ela está falando muito comigo. Porque tudo que eu vou falar aqui nessa noite é tudo que muitas das vezes eu tenho passado. E Deus falou, é essa palavra que eu quero que você leve. E eu fui em uma palavra, fui em outra palavra, e eu sempre voltava nessa. E quando a Marina ministrou aqui, que ela falou sobre as frustrações de Lia, ela contou um testemunho dela, não sei se vocês lembram, que ela falou que ela e o Ney tiveram Mateus, né? E aí eles colocaram que eles queriam ter mais um filho, porque não era bom que o Mateus fosse filho único. E ela foi pedindo para Deus esse filho. Só que ela queria o quê? Uma menina. E ela pedia para Deus e nada do filho vir. E aí quando ela entregou nas mãos de Deus, que ela falou, Deus, eu quero uma menina, mas que seja feita a sua vontade. O que aconteceu? Ela engravidou. Foi de uma menina? Foi de um menino. Mas é bênção. O Tiago tem saúde, está aí hoje e foi uma bênção de Deus na vida dela. Então, eu já quero começar te dizendo que muitas das vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Muitas das vezes o que nós queremos não é o que Deus quer na nossa vida. E muitas das frustrações que nós passamos, muitas das lutas que nós passamos na nossa vida, é porque nós queremos uma coisa, mas Deus, Ele quer outra. E tudo o que Deus tem para nós é o melhor. Às vezes, eu vou falar por mim, nós desenhamos aquela casa para Deus. E a gente ora, pede e não acontece. E de repente Deus, Ele não quer aquela casa daquele jeito, Ele quer aquela casa. Porque Deus, Ele nunca vai nos dar isso, Ele sempre vai nos dar além do que nós imaginamos. Amém? Então eu já quero começar te dizendo que você, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que eu e você, nós passamos por lutas, nós passamos por provas. Mas que eu e você, nós somos mais do que vencedores. Amém? Você pode declarar isso para você? Eu sou mais do que vencedor. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus. Mateus 8. Mateus 8, 23. É uma palavra muito conhecida. Eu mesmo já falei essa palavra várias vezes na escolinha para as crianças. E quando eu comecei a ouvir pregações sobre essa palavra, eu até falei para o Alexandre, né? Ele falou assim, vê a pregação do Hernandes Dias Lopes. Eu falei, nossa, já vi umas 4 pregações dele sobre essa palavra. E cada pregação dele sobre essa palavra é de diferente forma. Então, assim, a palavra de Deus, ela se renova cada manhã.
Ah, Sabrina, mas você vai falar, nossa, Jesus acalma a tempestade. Eu conheço essa palavra de trás para frente, de frente para trás. Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então fique atento. Esqueça os seus problemas, que seus problemas venham ficar lá fora. E que você possa estar atento a ouvir a voz de Deus, amém? Todo mundo achou? Amém. Então vamos lá, Mateus 8:23, ele vai ter o tema onde fala que Jesus acalma a tempestade. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, ele estava dormindo, mas os discípulos foram acordar dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. E então Jesus perguntou: por que vocês estão medrosos, homens de pequena fé? E levantou-se e repreendeu o vento e o mar, e tudo ficou calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Aqui nessa história, se nós formos um pouquinho antes, aqui em Mateus 8:18, ele vai nos dizer que Jesus põe à prova os que querem segui-los. Quem foi com ele naquele dia no barco? Foram os discípulos. Só que antes de os discípulos seguirem, Jesus chamou: vamos comigo, siga-me, entra no barco. Só que Jesus colocou a prova. E aqui fala assim, ó, antes de Jesus entrar naquele barco, Jesus ele já havia pregado o dia todo. Então Jesus ele estava cansado. Ele havia pregado já o dia inteiro. E aí fala aqui, ó, vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. E então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: Mestre, eu vou segui-lo, para onde quer que for. Mas Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves dos céus têm o seu ninho. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro discípulo disse: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: siga-me e deixe que os mortos sepultem os mortos. Então aqui, primeiro os discípulos ele queriam fazer o quê? Fazer as coisas dele. Mas Jesus falou: simplesmente deixe tudo de lado e me siga. E o que os discípulos fizeram? Entraram naquele barco com Jesus, para que eles atravessassem para o outro lado, para a aldeia de Gadara. Jesus ele não parava por um momento. Ele estava pregando o dia todo, ele estava o dia todo ensinando. Ele entrou no barco para quê? Foi para descansar? Ele dormiu no barco, mas o que ele ia fazer do outro lado, na aldeia de Gadara? Ele foi expulsar os demônios lá, os gadarenos lá, que se nós olharmos aqui no 28, vai dizer assim, ó, a cura de 2 endemoniados gadarenos. Mateus 8:28. Quando Jesus chegou à outra margem da terra dos gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. E eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Ou seja, Jesus ele não saiu da onde ele já tinha ministrado o dia inteiro para descansar. Ele dormiu no barco? Ele dormiu. Mas ele foi para o outro lado da margem para continuar pregando. Ele foi expulsar os demônios. Então Jesus ele não parava. E aí eu te faço uma pergunta aqui nessa história. Se Jesus ele entrou no barco com aqueles discípulos, Jesus ele sabe de tudo, certo? Jesus ele conhece tudo. Ele sabe o dia de hoje, ele sabe o dia de amanhã, ele sabe o que vai acontecer na minha e na sua vida. Então nós podemos dizer que Jesus ele sabia que aquela tempestade iria acontecer, certo? E por que Jesus permitiu que os discípulos entrassem naquele barco, sabendo que eles iriam passar por aquela tempestade? Por que Jesus permitiu que aquela tempestade acontecesse? Será que foi para provar a fé dos discípulos? Porque aqui Jesus fala: por que estão com medo os homens de pouca fé? Ah, Sabrina, mas eles eram discípulos, eles não podiam ter medo. Eles eram discípulos, eles tinham que ter fé. Mas eles eram homens, eles eram carne, assim como Jesus era. Mas Jesus ele quis pôr à prova aqueles discípulos, para saber até onde a fé deles ia.
Porém, mesmo que Jesus sabendo que a tempestade viria e que eles iriam passar por aquela tempestade, Jesus jamais abandonaria aqueles discípulos. Ele permitiu que passasse pela tempestade para que ele acalmasse aquela tempestade. E muitas das vezes é assim sobre a minha e a sua vida. Muitas das vezes nós passamos por tempestade que nós falamos assim: Deus, mas por que eu estou passando por essa tempestade? Senhor, mas por que eu preciso passar por isso? Se o Senhor sabe de tudo, por que eu estou passando por isso? Mas é necessário que muitas das vezes nós passamos pela tempestade. Muitas das vezes Deus, Ele quer de alguma forma nos ensinar no meio daquela tempestade. Eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado. Eu creio que cada um aqui tem uma luta. Cada um aqui tem uma tempestade que tem enfrentado. Seja ela na família, seja ela no trabalho, seja ela na saúde. Mas o Senhor Jesus, Ele é aquele que diz: sou eu que acalmo o vento, sou eu que acalmo a tempestade. Você vai passar, mas você vai chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Amém? Muitas das vezes nós viemos à igreja, mas nós não estamos na igreja. Para que Jesus ele faça a obra na nossa vida, nós precisamos viver isso aqui. Não basta você somente frequentar, ser frequentador de culto. Não basta você somente ser mais um no meio da multidão. Mas você tem que servir a Deus em espírito e em verdade. Você tem que acreditar em Deus em espírito e em verdade. Amém? Uma coisa importante aqui nessa palavra que eu estava vendo, se eu tiver errado o pastor vai me corrigir, porra de medo de falar besteira, mas que o mar da Galileia ele não era um mar, ele era um grande lago de águas doces, né? A palavra ela vai dizer que era um mar, mas ele não era um mar. Muitas pessoas que foram lá visitar disseram que lá era um grande lago de água doces. E como que pode uma tempestade num grande lago de água doce? Só Deus sabe, né? Só Deus é quem pode fazer, só Deus é quem sabe de todas as coisas. Aqui, gente, eu fiz uns 10 esboços. E na hora a gente acaba nem usando. Ali no barco nós tínhamos vários discípulos com Jesus, certo? Nós tínhamos vários ali com Deus. E cada um na sua personalidade. Cada um no seu jeito. Imagina vocês, todos os homens ali com Jesus. Quando veio a tempestade, eu fiquei imaginando, tá? Não estou falando que está na palavra. Mas um deve ter olhado para o outro, um deve ter falado: meu Deus, mas a gente vai afundar. O outro deve ter falado: mas você não confia. E o outro deve ter falado: mas cadê Jesus? E aquela loucura e aquela preocupação. E Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Jesus estava dormindo. Imagina você, a tempestade vindo, aquelas ondas, aquela loucura, os discípulos desesperados e Jesus lá, dormindo. Mas por que Jesus dormia? Porque Jesus ele sabia que simplesmente, somente uma ordem dele e aquela tempestade ela iria se acalmar. Aquela tempestade ela iria acabar. Só que nós temos que entender, como eu falei no começo, que é do jeito dele e no tempo dele. Não é do nosso jeito e nem no nosso tempo. Como a Marina falou aqui na semana passada, às vezes nós demoramos muito mais tempo naquela luta, naquela prova, porque nós não arredamos o pé de querer da nossa forma. Não, Deus, mas é assim e ponto final. E Deus está falando: mas eu quero fazer assim. E a gente está: Deus, mas eu quero assim. Aquele negócio, né, do filho abençoado teimoso. É assim e pronto. E a mãe tá: mas se você fazer assim é melhor. Deus ele é como um pai pra gente. E ele quer sempre o melhor. Deus ele nunca vai querer o pior pra gente. Só que muitas das vezes nós não queremos abrir mão do que a gente quer. E é por isso que nós acabamos ficando na tempestade e na luta por muito mais tempo. Aqui nessa história, eu pensando assim, e eu coloquei aqui 2 tipos de tempestades que existem. Primeiro, a tempestade que vem para nos ensinar e a tempestade que vem para nos corrigir. O que seria isso? A tempestade que vem para nos ensinar é aquilo, por exemplo, a Vanessa.
Ela fala assim, ela está passando por uma luta, por um problema de saúde, e aí ela fala, mas Deus, ela lá no particular dela, tá? Mas Deus, eu te busco, eu oro, eu jejuo, eu faço tudo certo. Eu não briguei com aquele meu irmão, eu tenho ido para a igreja, eu tenho louvado. E por que eu estou passando por essa luta? Por que eu fui acometido dessa doença? Mas é nessa tempestade, Deus, Ele quer o quê? Ensinar a Vanessa de alguma forma. Ele quer tratar com a Vanessa porque Ele quer ensinar ela. Dentro dessa tempestade, ela vai aprender de alguma forma. E existe aquela tempestade que ela vem para quê? Para nos corrigir. O que seria a tempestade que vem para nos corrigir? Eu vou dar um exemplo bíblico. Por exemplo, Jonas. Deus, Ele pediu para que Jonas ele fosse para onde? Nínive. E Jonas ele foi para Nínive? Ele foi para Tarsis. Ele não fez o que Deus queria, ele fez simplesmente a vontade dele. E aonde que Jonas ele foi parar? Na barriga de um grande peixe. Por quê? Porque ele desobedeceu a voz de Deus. Ou até mesmo na nossa vida. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de nós quando éramos mais novos, por exemplo. O nosso pai, a nossa mãe manda fazer uma coisa. E a gente vai e faz outra. E aí o que acontece? O nosso pai e a nossa mãe, ele vem para nos corrigir. Ele vem para... E assim é Deus na nossa vida também. Porque Deus, Ele é como um pai, assim como eu acabei de falar. Então muitas das vezes Deus, Ele nos manda fazer algo. E nós fazemos outra coisa. E aí Deus, Ele vem, aquela luta, aquela tempestade, vem para nos corrigir. Ou como por exemplo, eu estou brigada com um irmão meu. Ou um amigo meu. E aí Deus fala, vai lá e pede perdão. E você fala, não vou. Eu não estou errada. Eu já fiz isso, tá? Eu não estou errada. Por que eu vou? E Deus está falando, vai lá, eu estou mandando você ir. E aí você fala, não vou, Deus, mas eu não estou errada. O que eu fiz de errado para aquela pessoa? E Deus fala, eu estou mandando você ir. E você não vai. E aí vem a luta, vem a tempestade, vem a prova. E muitas das vezes a gente falando, meu Deus, mas por que eu estou passando por isso? Mas por que essa luta? Mas por que essa prova? E aí Deus te lembra lá atrás. Quando Deus quis que você fizesse a vontade dEle, mas você simplesmente quis fazer a sua vontade. Você simplesmente quis fazer do seu jeito. Então existe tempestades na nossa vida, que ela vem para nos corrigir. Ela vem para que nós possamos refletir e pensar no que nós precisamos melhorar. Mas como eu disse no começo da pregação, o Senhor Jesus, Ele é aquele que acalma o vento. O Senhor Jesus, Ele é aquele que acalma a tempestade. E o Senhor Jesus, Ele está aqui. E você não vai morrer nessa luta. Nós precisamos entender o porquê que nós passamos pela prova. Nós precisamos entender o porquê que nós passamos pela luta e muitas das vezes mudar o nosso sentido de oração. Mudar a nossa forma de orar. Como que nós devemos orar? Que seja feita a tua vontade, Pai. Por mais que a minha vontade não é a sua, mas que seja feita a sua vontade. É isso que o Senhor quer que eu faça? É isso que eu vou fazer. Gente, tudo que eu estou falando aqui é primeiramente para mim. Enfim, eu e o Alex temos passado umas tempestades bem turbulentas. E quando eu tenho questionado Deus, eu falo, Deus, mas por quê? E Deus, Ele me fez entender muita coisa. Abre mão muitas das vezes do meu eu, do meu jeito, da Sabrina que eu era. Eu tenho mudado muito para fazer a vontade de Deus. Eu era uma pessoa que qualquer coisa me... Sabe aquela pessoa mimizenta, como diz a Shirley? Que qualquer coisa eu não vou para a igreja, eu não vou mais olhar para a cara do fulano. Qualquer coisa me chateava. E Deus precisou me levar em certos lugares para me entender que não funciona dessa forma. Muitas coisas que eu tenho passado hoje, eu e ele. Eu olho e eu falo, mas por quê? E Deus, Ele fala, tudo tem um porquê. Lá na frente você vai entender. Lá na frente você vai saber o porquê. Mas, muitas das vezes, para a gente passar a luta, é necessário que nós tenhamos fé.
É necessário que nós acreditamos que nós vamos chegar do outro lado. Porque não adianta a gente passar por uma prova e a gente não acreditar que nós vamos cantar o hino da vitória lá do outro lado. Eu vou dar um exemplo de 2 testemunhos meus aqui. Minha mãe está aqui, não me deixa mentir. Acho que eu já contei aqui, algumas pessoas já sabem, mas tem gente aqui que não conhece o meu testemunho. A minha mãe, que está ali, quando ela e meu pai eram mais novos, eles eram pai e mãe de santo, né? Não sei se todo mundo aqui já ouviu essa história. E a minha mãe me conta, né? Me contou que ela estava grávida de mim na época que ela decidiu largar o centro espírita, né? E aí a minha mãe tomou a decisão, foi até o pai maior lá, que eu não sei como que chama, né? Porque se ela já era mãe de santo, eu não sei quem que é o maior. E falou, eu não quero mais, eu vou sair, eu estou largando, eu estou grávida da minha 3ª filha, porque eu sou a raspa do tacho, né? Como fala. Minha mãe e meu pai já me tiveram já com mais de 40. E aí ela falou, eu vou largar, não dá mais, não quero mais isso pra mim, estou saindo fora. E aí ela conta que essa pessoa virou para ela e falou assim, você está grávida? Tô. Essa criança que você está esperando, ela vai nascer sem braço e sem perna. É isso mesmo que a senhora quer sair? É isso mesmo que você quer sair? Então, se prepara, porque essa criança vai nascer sem braço e sem perna. E aí minha mãe, né, ainda aprendendo, né, ela foi buscar lá na Aparecida do Norte. Ela conta que ela comprou um braço, uma perna, e foi subir lá de joelho lá, né, o negócio lá que sobe, né, a escadaria. Assim, a fé dela naquele momento era pelo braço e pela perna. Mas quem tem promessa de Deus já é escolhido desde o ventre. Então ela já estava esperando já quem tinha promessa ali na barriga dela. Então, independente de qualquer maldição que lançaram sobre a vida dela, o Senhor Jesus, ele já sabia que eu iria nascer perfeita. O Senhor Jesus, ele já sabia que eu estaria aqui hoje, ministrando a palavra dele depois de 9 anos. Porque faz mais ou menos uns 8 anos, se eu não me engano, que eu ministrei. A última vez aqui era na época que tinha culto da tarde da bênção ainda. Eu não tinha nem a Heloísa. Já faz um tempinho já. Enfim. E aí ela fala que quando eu nasci perfeita. E aí hoje eu sempre falo para ela, eu falo, mãe, você sabe quem me fez perfeita? A senhora teve fé. Talvez a sua fé naquele momento estava naquelas imagens. Mas foi através da sua fé que o Senhor Jesus fez com que eu estivesse aqui hoje. Então, muitas das vezes não adianta nada nós servirmos a Deus, mas nós não acreditarmos que nós vamos chegar do outro lado. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás eu descobri um nódulo na mama esquerda. E aí entra a fé, né? Gente, a gente fala sobre fé, mas é difícil viver a fé. Mas eu acho que tudo é aprendizado. Tudo é experiência. Deus, ele muitas das vezes nos testa até onde vai a sua fé. E quando eu descobri aquele nódulo, eu comecei a pesquisar na internet, comecei a ver tudo. E falei com a minha amiga que era médica, e falei, acho que foi o irmão do Wilson que é médico, se eu não me engano também. E cada um falava uma coisa, e eu falei, Jesus, eu vou morrer. Eu estou com câncer. Olha isso. Olha a pessoa. E aí o Alexandre falou, calma, fica calma, vai fazer os exames, tem que saber se o nódulo é maligno, se não é. E aí, resumindo, faz exame aqui, faz exame ali. E aí fiz a biópsia com agulha fina, vamos fazer com agulha grossa, porque o nódulo está aí. Resumindo, o nódulo ele era benigno, ele é benigno. Glória a Deus, Senhor. Então vamos acompanhar, Sabrina. Uma vez por mês eu quero você aqui fazendo acompanhamento. Aí no comecinho, acho que eu fui 2 meses seguidos. Sabrina, o nódulo não está crescendo, então vamos acompanhar de 3 em 3 meses, tá bom? Tá bom. Vamos acompanhar de 6 em 6 meses? Amém. E eu naquela fé, Deus, eu vou lá e aquele nódulo não vai estar. E toda vez que eu ia lá, aquele nódulo estava. E a fé? Aí eu falava, amém, eu não vou perder a minha fé. Se esse nódulo ele está aqui, Deus ele sabe o porquê.
Deus, Ele sabe o porquê que Ele permitiu eu passar por essa luta. Mas o nódulo não é benigno. Então vamos continuar confiando que tudo tem a mão de Deus. E aí, a última vez que eu passei, o médico falou assim, ó, não está crescendo, está do mesmo jeito, no mesmo lugar, não tem por que você ficar vindo aqui sempre. Agora você só volta aqui ano que vem, é uma vez por ano. Amém? E aí agora eu só volto ano que vem, mas a gente fica, meu Deus do céu, como que tá? Ai, será? Meu Deus, ai, será que eu já marco antes? Ai, será que eu vou antes? E aí Deus, Ele vem aqui e fala assim, cadê a sua fé? Em mulher de pequena fé, em homem de pequena fé. Ou você confia ou você não confia. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Não tem meio termo. Não tem em cima do muro. Ou você serve ou você não serve. Não dá para você servir a Deus pela metade. Peraí, você confia em mim, Sabrina? Então vamos confiar. E se tiver que passar pela prova, Deus, Ele sabe por quê. Está aqui o pastor Miguel. Passou por um câncer. Deus permitiu que ele passasse. Mas está bem, está curado para a glória de Deus. Está aqui a pastora que está passando com o Denis. Muitas das vezes a gente não entende, né, pastora? Deus, mas por quê? Por que essa luta? Por que essa tempestade na minha vida? Por que essa prova? Deus, eu faço tudo direito, mas eu sou pastora, eu sou a pastora, eu sirvo a Deus, eu busco. Eu tenho uma igreja de pé orando por mim, mas por que eu estou passando por isso? E Deus fala, simplesmente crê, simplesmente confia. Que na hora certa, eu vou chegar com a vitória. E não vai ser qualquer vitória, não. Vai ser aquela vitória que você vai contar, aquele testemunho, que vai ser para todo mundo glorificar de pé. E é assim sobre a vida de cada um aqui. Eu não sei qual que é a tempestade, eu não sei qual que é a luta que você está passando. Seja ela pequena, seja ela grande. Mas o Senhor Jesus, Ele manda te dizer, saia daqui hoje convicto, que você vai passar, mas você vai chegar do outro lado, e você vai cantar o hino da vitória, mas você tem que ter fé. Você tem que ter fé. Nós temos alguns casos aqui na Bíblia de pessoas que tiveram fé, como por exemplo aquela mulher do fluxo de sangue. Muitos aqui lembram da história dela. Por 12 anos aquela mulher, ela sofreu de um fluxo. Imagina você, nós mulheres, nosso ciclo. Às vezes 4 dias a gente já está morrendo. Imagina uma mulher 12 anos. 12 anos. Mas aquela mulher, ela teve fé. Que se ela tão somente tocasse na orla, ela não precisava abraçar Jesus. Ela não precisava estar com Jesus. Ela não precisava pegar na mão de Jesus. Ela precisava tocar na orla da veste de Jesus. Para que ela fosse curada. E a fé daquela mulher, ela era tão grande, mas tão grande, que quando aquela mulher, ela tocou na orla das vestes de Jesus, o que Jesus falou? Quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Olha o tamanho, vocês imaginam o tamanho da fé daquela mulher? Vocês imaginam o tamanho da fé que aquela mulher teve? Ela tocou na orla das vestes de Jesus. E Jesus, Ele simplesmente disse, de mim saiu virtude. E aquela mulher, ela simplesmente foi curada. Ou, por exemplo, Jairo. Quando sua filha morreu. Ela tinha morrido. Imagina você. Mãe, nós mães. Filho morrer. Você fala, o que dá para fazer? Mais nada, morreu. Jairo, ele teve medo. Mas ele acreditou. Que Jesus iria ressuscitá-la. E o que Jesus fez? E você ainda duvida desse Deus? Você ainda duvida do que Deus, Ele pode fazer na minha e na sua vida? Nós pecamos muitas das vezes. Porque nós confiamos desconfiando. Ai, Senhor, é o seguinte. Eu preciso bater a meta no serviço, a Fernanda. Eu preciso bater a meta no serviço. Mas eu tenho até dia 30 de novembro. Ai, Senhor Jesus, falta 80%. Eu só bati 20%, falta uma semana. Ai, Deus, vou colocar nas tuas mãos. Aí chega 5 minutos, a Fernanda, Deus, eu estou tirando das suas mãos porque não dá. Ou você confia ou você não confia. Ou você acredita ou você não acredita. O que é impossível para Deus? O que Deus, Ele não pode fazer sobre a minha e sobre a sua vida? Há alguma coisa impossível para Deus?
Mas nós temos que saber esperar a hora e o tempo de Deus. Eu coloquei aqui 3 tópicos. Eu não vou ser extensa, porque eu sei que o pastor está cansado, que ele está aqui o dia inteiro, né? Mas eu coloquei, eu estou acabando. O bichinho está aqui o dia inteiro, coitado. Mas eu vou acabar já. Eu coloquei aqui 3 tópicos nessa administração. Gente, eu estava nervosa, agora eu já estou mais calma, graças a Deus. Glória a Deus. Vocês me acalmam. 3 tópicos nessa administração. Primeiro tópico que eu coloquei aqui. As tempestades, elas não têm dia e nem hora para acontecer. Simplesmente elas acontecem. Ó Deus, Sabrina, você vai passar por tal tempestade. Tá bom, Deus, vamos esperar amanhã, 6 horas da tarde, pode ser? Não. Elas simplesmente acontecem. E parece que é na hora que a gente menos está esperando. A gente recebe a notícia de um médico, a gente recebe a notícia de um familiar, né? Assim como a Cris, com a mãe dela, a Natália, com a avó. E a gente fala, meu Deus do céu, mas estava tudo bem. Por que, Jesus? Elas simplesmente acontecem. Então nós temos que estar firmados na nossa fé o tempo inteiro. Porque se nós não estivermos, a tempestade ela vem e ela faz o quê? Ela nos derruba. Ela nos derruba se nós não estivermos ali convictos que nós vamos passar por aquela tempestade. Ela simplesmente ela vem e ela nos derruba. Então nós temos que saber que a tempestade ela não tem dia e nem hora para acontecer. Ela simplesmente vem e acontece na nossa vida. Segunda coisa. As tempestades da vida, ela acontece para os cristãos e para os não cristãos. Ai, Deus, só porque eu sou crente eu estou passando por essa tempestade. Ai, olha lá, um exemplo. A Ângela não é crente. E olha lá a vida dela. Só porque eu sou crente, Deus. Não. A tempestade ela vem para aqueles que creem e para aqueles que não creem. Para os cristãos e para os não cristãos. E cabe a nós cristãos como nós vamos nos comportar no meio da tempestade. Como nós vamos reagir no meio da tempestade. Será que nós vamos ser aquela pessoa que vamos só reclamar? É na hora da tempestade que muitas das vezes nós mostramos até no nosso local de trabalho quem nós somos. E aí tem lá. Vou dar um exemplo onde a gente trabalha. Acho que tem eu e o Wilson e a Tatinha de cristão, né? O resto são tudo de religiões diferentes. Aí imagina eu tô passando por uma tempestade e tô lá todo dia. Ai, eu não aguento mais essa luta. Nossa, meu Deus do céu. Nossa, que difícil, que não sei o que, que não sei o que lá, não sei o que. Que testemunho que eu, Sabrina, como cristã, tô dando para aquela pessoa que não é cristã? É capaz daquela pessoa virar para mim, para você e falar assim, mas você não é crente? Mas você não é crente? Porque o inimigo ele tá aí para quê? Para acusar. Então é nessa hora que nós mostramos quem verdadeiramente nós somos. É nessa hora que nós mostramos verdadeiramente o cristão que nós somos. E é nessa hora que nós temos que mostrar, não, Deus, eu estou passando pela tempestade. Como diz aquele louvor, né? Vou passando pela prova dando glória a Deus. Gente, como é difícil. Meu Deus do céu, cara. Olha como é difícil você adorar no meio da luta. Como é difícil você glorificar no meio da luta. Mas é nessa hora que nós mostramos quem verdadeiramente nós somos. E aí Deus, ele vem e ele fala, não. O pastor Miguel, ele foi firme na luta. Ele podia sair murmurando para todo mundo aí, ó. Ai, tô com câncer, não aguento mais. Ai, Senhor Jesus, não. Mas o que ele fez? Ele simplesmente se colocou de joelho. Ele foi orar. Ele pediu sim oração para sua igreja, porque ele é o pastor dessa igreja. E nós somos a ovelha, nós temos que orar. Mas o que ele fez? Ele se colocou de joelho, ele foi pedir direção de Deus. Ele não foi se lamentar para as pessoas. Então nós temos que entender que as tempestades da vida não acontecem só com a Maria do Carmo. Não acontece só com o Wilson, não acontece só com a Fernanda. Não acontece só com a Cida. Porque a Sabrina é a melhor, ela não passa a luta. Ai, meu Deus. Quem dera, gente, queria eu não passar a luta. Queria eu não passar a prova. Muitas das vezes, nós entramos na igreja com um sorriso no rosto, mas só Deus sabe como que é lá fora.
Só Deus sabe, né, Fran? Como que é na nossa casa. Nós olhamos, muitas das pessoas olham para nós e falam, mas a Fran passa por problemas, que esse sorriso lindo no rosto sempre. Essa pessoa cativa que está sempre sorrindo para todo mundo. Imagina que a Fran passa problema. Eu que passo com essa cara de morta aqui. É que você tem que saber como você vai passar pelo seu problema. É porque você tem que saber como que você vai se mostrar no meio do seu problema. Porque é nessa hora que Deus vai ver os que são e os que não são. E a terceira, que é o que eu falei a pregação inteira. Que se nós não tivermos fé, de nada adianta nós buscarmos a Deus. É em vão você sair lá da sua casa, você deixar a janta lá sem fazer, chegar do serviço correndo, muitos aqui nem banho conseguem tomar, para vir aqui, para sentar nessa cadeira, simplesmente para ouvir e não praticar. Simplesmente para sentar nessa cadeira e falar assim, eu vou lá, como eu sempre falo aqui quando eu estou pregando, eu vou lá porque o pastor Miguel vai estar lá, a pastora Zilda vai estar lá, e eu tenho que ir. Ai, mas na semana passada eu não fui, o pastor Miguel já falou. Se eu não for hoje, o pastor Miguel vai falar de novo, então eu vou. Gente, fica na sua casa. De verdade. Porque de nada adianta você sair da sua casa. Muitas aqui deixam o marido. Deixa o filho. Deixa a bagunça na casa. Né? Nós mulheres. Deixa a louça suja. Para você simplesmente vir aqui. Simplesmente por vir. Não. Você tem que vir aqui convicto. Primeiramente, você tem que vir aqui com o seu coração aberto para ouvir a palavra de Deus e para entender aquilo que Deus quer falar com você. Porque muitas das vezes nós viemos na igreja e nós saímos por aquela porta falando, mas Deus não falou comigo. Será que Deus não falou com você ou será que você que não ouviu? Ai, mas aqueles louvores que as mulheres cantaram. Deus não falou comigo em nenhum do louvor. Mas espera aí. Você estava prestando atenção na letra daquele louvor? Porque Deus, ele fala desde o momento da abertura do culto. Desde o momento que o Wilson subiu nesse púlpito. Para orar, para iniciar esse culto, Deus, ele já estava falando. Só que basta a mim e a você estar com o coração aberto, estar com os ouvidos abertos. Porque se você sai da sua casa e vem para cá, simplesmente para sentar, como eu até falei para a Heloísa esses dias. Eu não lembro o que eu falei para a Heloísa, que ela falou, que a gente falou uma coisa de pessoa avoada. E a Heloísa falou, mãe, o que é pessoa avoada? Aí eu falei, aquela pessoa que ela parece que só tá o corpo, né? Mas a cabeça dela tá lá fora. Do que adianta isso? Não adianta de nada. Então, se você não tiver fé, se você não confiar em Deus, de nada adianta você buscar a Deus. Conforme eu falei aqui, dessas pessoas que tiveram fé, que acreditaram, que nessa noite você possa sair daqui convicto de que Deus, ele vai fazer e que ele pode fazer infinitamente mais do que você pede, muito mais do que você imagina e muito além do que você espera. Alex, eu ia colocar um tema sobre tempestade, mas eu falei, a palavra ela já fala sobre a tempestade. E aí eu coloquei isso, porque para Deus nada é impossível. Mas Sabrina, você começou falando sobre a tempestade e você vai terminar falando porque para Deus nada é impossível, sim. Porque se nós não acreditarmos que para Deus nada é impossível, nós jamais chegaremos a Gadara. Nós jamais chegaremos ao outro lado. Nós jamais atravessaremos. Se você não entrar aqui todos os cultos acreditando que para Deus nada é impossível, você jamais vai acabar com essa tempestade. Você vai ficar por anos e anos sem entender o porquê que você passa por essa luta, o porquê que você passa por essa prova. Esse para Deus nada é impossível é a fé. É a fé que eu tenho falado desde o início da ministração.
A palavra de Deus, ela vai nos dizer, eu até anotei aqui, sobre aquela palavra do grão de mostarda que fala, né? Eu anotei tanta coisa aqui que eu não li nada do que eu anotei. Que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, alguém aqui consegue ver um grão de mostarda? Deve ser, é bem pequenininho, né? O que é uma fé do tamanho do grão de mostarda? É uma fé pequena. Você precisa ter fé, você precisa acreditar. Você precisa confiar. Então, desculpa. Eu quero te dizer que se você confiar e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, a partir de hoje, a sua situação ela vai mudar. Porque nós sabemos que a palavra que sai da nossa boca, ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Então que a partir de hoje, você saia desse culto, você saia desse lugar convicto de que Deus, Ele fará, Ele vai fazer infinitamente mais do que você acredita. Mas nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Mas Sabrina, o que é... mas eu estou aqui na igreja, então Deus já está em primeiro lugar na nossa vida, não? Deus, Ele está em primeiro lugar na nossa vida a partir do momento que o pastor fala. Eu não estava aqui, mas tudo bem. Foi só essa vez. Vamos lá limpar a igreja. Na quarta-feira. E aí você larga as suas coisas e você simplesmente vem. Ah, vai ter um evento quinta, sexta. Só não vai ter sábado, né? E domingo. Ah, mas eu já fui quinta, eu não vou sexta. Eu já fui sexta, eu não vou domingo. Isso é colocar Deus em primeiro lugar? Ai, Deus, mas... Nossa, eu tenho uma festa. A partir do momento que você colocar Deus em primeiro... Não estou dizendo que você tem que viver na igreja, não. Mas você tem que colocar Deus como prioridade na sua vida. A partir do momento que Deus ele for a prioridade na nossa vida, as coisas elas vão começar a mudar. E a partir do momento que você começar a acreditar também. Porque não adianta você simplesmente vir fazer e não acreditar. Porque nada vai acontecer. E aí vai entrar ano, vai sair ano e você vai falar, essa tempestade ela não acaba. Essa tempestade ela não acaba. Mas você tem que confiar e acreditar. Então que nessa noite você possa sair daqui convicto. Você possa sair daqui crendo que aquilo que o Senhor Jesus ele tem para fazer sobre a minha e sobre a sua vida é maior e melhor do que nós esperamos. Muitas pessoas lá fora que outra hora olharam e não deram nada para mim e para você, vão olhar e vão dizer, o que é isso? Quem foi que fez isso na vida dessa pessoa? E você vai virar e você vai falar, foi Deus. Foi Deus quem fez isso na minha vida. Foi o Senhor quem fez. Amém. Se coloque de pé. Eu acredito que... Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando, mas eu creio que o que Deus ele tinha para falar, Ele falou. E quem podia pegar, pegou. Né? Gente, eu não sou pregadora.